Em primeiro lugar, uma observação acerca do título da obra de Nietzsche, Menschliches, Allzu Menschliches, um, cujo esse título habitualmente é traduzido por humano, demasiado humano. Mas tal como o título da obra do romance de Lionel Shriver não é, no original, Tempo é Dinheiro, mas So Much for That, uma expressão idiomática em inglês, do mesmo modo, na verdade, o título da obra de Nietzsche não é exatamente humano, demasiado humano, não é um adjetivo, é um substantivo. Então, poderia traduzir-se com mais propriedade por coisas humanas, coisas demasiado humanas, poderia traduzir-se por assuntos humanos ou negócios humanos. Quem viu isso já foi o biógrafo de Nietzsche, o Andler, Charles Andler, e mais perto de nós, no belíssimo livro sobre a viagem de Nietzsche a Sorrento, quem também viu isso foi o Paolo Diorio. São coisas que acontecem, os títulos às vezes se tornam clássicos mesmo não sendo exatamente exatos. Um caso célebre, por exemplo, é o caso da metamorfose do Kafka. Na verdade, metamorfose é uma tradução possível, mas poderia se traduzir por simplesmente transformação, que é uma palavra comum e corrente na língua portuguesa ou na língua alemã, transformação. Metamorfose já soa um pouquinho a linguagem técnica, a linguagem mais científica ou mais poética às vezes. Dito isto, então, tentemos encontrar algumas pontes, traçar alguns paralelos entre esta obra de Nietzsche, a primeira parte, e o romance da Lionel Shriver. Podemos percorrer alguns dos aforismos ou dos fragmentos, das seções da obra nietzschiana e, ao ler esses trechos, tentar, a partir deles, lançar alguma luz sobre a obra de Lionel Shriver. Quanto mais se lê Lionel Shriver, mais talvez o leitor de Nietzsche encontre pontos de convergência, inquietações comuns, o que talvez não seja surpreendente na medida em que somos todos um pouco herdeiros de Nietzsche. Ou então Nietzsche viu alguma coisa que ainda nos atormenta, nos anima, nos desanima, então não será surpreendente, por mais arbitrário que possa parecer, encontrar paralelos e possibilidades de diálogo entre a obra do filósofo poeta e da romancista. Vou tentar percorrer alguns parágrafos da primeira parte do Coisas Humanas, 299, 244, 251, 286, 289. Eu vou dizendo à medida que for mencionando, citando. Poderíamos começar por o parágrafo, o aforismo, o trecho 299, que tem um título. Às vezes os parágrafos de Nietzsche têm títulos. Este se intitula Conselheiros do Doente.
Quem dá, escreve Nietzsche, conselhos a um homem doente adquire uma sensação de superioridade sobre ele, não importando se eles, os conselhos, são acolhidos ou rejeitados. Por isso, há doentes suscetíveis e orgulhosos que odeiam os conselheiros ainda mais que a doença. Aqui, o leitor de Nietzsche, que leia também a obra da romancista Lionel Shriver e este romance em particular, traduzido para o português Tempo é Dinheiro, aqui nós podemos pensar na Glenys, na personagem da mulher que está doente, ou também na Flicka, na menina, na adolescente que está doente. Um conselho não é exatamente uma prescrição. Um conselho não é exatamente um mandamento. Então, esta acuidade psicológica de Nietzsche, que também é comum, partilhada pela Lionel Shriver, nos deixa ver que às vezes o conselho esconde alguma coisa como um querer prescrever, um querer comandar, mandar, ordenar. Então, um conselho que se dá a alguém que está doente, dá àquele que a aconselha a sensação de superioridade. Talvez então não seja surpreendente, à luz desta intuição nietzschiana, desta psicologia poderosa, talvez não seja surpreendente então a profusão de conselhos que as pessoas dão umas às outras, em geral, e agora em tempos pandêmicos. Talvez se conforte, reconforte, console, não aquele que recebe o conselho, mas aquele que dá o conselho. Então, mesmo que não seja acolhido. A Glenys, por momentos, quer seguir os conselhos, não quer seguir os conselhos. Ela está dividida. E qual a diferença, então, entre um conselho vindo, por exemplo, de um familiar, do marido dela, e um conselho vindo, por exemplo, de um médico? Como distinguir entre a autoridade que vem, por exemplo, de um membro da família ou a autoridade que vem de alguém que é suposto saber? Então há doentes suscetíveis e orgulhosos, talvez legitimamente suscetíveis, legitimamente orgulhosos. A Glenys é muito sensível ou suscetível a esta talvez arrogância mascarada de compaixão. Ela está muito preocupada, por exemplo, em relação à mãe dela, se a mãe dela está preocupada realmente com a filha ou não. Então há aqui uma psicologia da suspeita em relação aos bons sentimentos, em relação às boas almas. Então, querer aconselhar ou aconselhar, às vezes, não é querer ajudar, mas querer ficar por cima, querer elevar-se de maneira mais ou menos ilusória a um sentimento de superioridade. Então, talvez aquele ou aquela que rejeita o conselho do outro esteja rejeitando o pôr-se numa posição de inferioridade. É difícil aconselhar o outro sem, ao mesmo tempo, infantilizá-lo. Há muito de infantilidade
neste aconselhar, que na verdade é um dar instruções, um querer instruir. Mas instruir nem sempre é uma formação. Será que os pais que quando cuidam dos filhos, já não só crianças, mas adolescentes, estão dando conselhos ou estão dando ordens? Será que os governos, quando estão querendo cuidar ou tratar dos cidadãos, estão dando conselhos ou estão dando ordens? Prescrições mais ou menos médicas ou mais ou menos políticas? Será que os filhos, em relação aos pais, quando os pais são já mais velhos, já são idosos, estão aconselhando o que fazer ou estão querendo, de maneira subretícia, querendo dar ordens? Há uma espécie de arrogância escondida na modéstia. Muitas vezes o querer ajudar, o parecer querer ajudar, esconde um querer manipular, pôr ao serviço. O Nietzsche talvez nos aprenda talvez nos ensine algum ceticismo, para não dizer até cinismo. Do mesmo modo que a leitura da Lionel Shriver pode nos fazer cair, se não num cinismo descarado, pelo menos em algumas formas de ceticismo, mais ou menos perigosas, mais ou menos suspeitas, mais ou menos digestas. No parágrafo, na seção, no aforismo 244, o Nietzsche diz uma coisa que pode fazer pensar no Jackson, no personagem trágico-cômico, com um final mais trágico que cômico. O parágrafo se intitula A Vizinhança da Loucura. E Nietzsche nos lembra que já na época dele, as classes médias, as classes altas da Europa estavam neuróticas. Isso talvez não tenha mudado muito, não só na Europa, mas também no novo mundo ocidentalizado, como no caso do livro, os Estados Unidos ou a América do Sul. Neste parágrafo, neste aforismo 244, o Nietzsche fala do fardo da cultura. Este fardo é uma soma, de sentimentos, de conhecimentos, de vivências. É um acúmulo de sentimentos, de conhecimentos, de experiências. Em certa altura, em dado momento, a cultura, com esse peso histórico de toda a tradição, de todos os antepassados, pode tornar-se um peso, uma coisa opressora. E o Nietzsche fala de algo que parece o Simmel falando, às vezes. Como se sabe, o Simmel lia o Nietzsche. Fala sobre excitação, da excitação excessiva, desmesurada dos nervos. Em algum momento, o excesso de estímulo por parte de uma cultura, de um ambiente, em vez de engendrar respostas, engendra apatia. Parece que o psiquismo humano, em vez de conseguir estar à altura de um enxame de pedidos de resposta, em vez de conseguir responder, se contrai e torna-se até apático.
Só que entre a apatia e a psicopatia há uma intimidade profunda. Então, esta sobreestimulação, esta sobreexcitação dos nervos não engendra saúde, mas neuroses. Então, há um fardo que pesa sobre os ombros do homem culto, do homem civilizado. Já na época de Nietzsche isto era evidente. Então, em alguns momentos, parece que as culturas precisam de rasgões para poder regenerar-se. Talvez peçam elementos dionisíacos, bacanais, para poder continuar a aguentar os aspectos que na linguagem nietzschiana podiam ser chamados apolíneos. Então, de algum modo, um dos desafios da cultura, ou das culturas ocidentais, europeias, ou neste caso no Novo Mundo, ocidentalizadas, transplantadas para outro continente, e não só ocidentais, claro. Um dos desafios é então reduzir o peso desse fardo. O Jackson parece estar sucumbindo ao peso da própria cultura, neste caso a americana, se é que podemos chamar a isso cultura. O Wittgenstein teria algumas dúvidas. Então há que encontrar meios para reencontrar a saúde. Estamos em busca de instrumentos para conseguir alcançar o recobro. E o Nietzsche nos diz neste parágrafo, nesta seção, que isso pode advir do espírito da ciência, que há uma certa frieza no espírito da ciência que talvez ajude a contrabalançar o perigo de superexcitação, de excitação desmesurada dos nervos. Ele tem até a esperança de um novo renascimento. Ele diz que ao cristianismo, lendo na tradução do Paulo César de Souza, preste-se uma vênia ao esforço de tradução deste tradutor. Nietzsche escreve então que ao cristianismo, aos filósofos, aos escritores, aos músicos, devemos uma abundância de sentimentos profundamente excitados. Para que eles não nos sufoquem, devemos invocar o espírito da ciência, que em geral nos faz um tanto mais frios e céticos, e arrefece a torrente inflamada da fé em verdades finais e definitivas. Ela se tornou tão impetuosa graças ao cristianismo, sobretudo. Então, aqui há alguma coisa que claramente é da ordem do jocoso, e no caso da referência aos filósofos e aos escritores, e aos músicos e ao cristianismo. Então, de algum modo, há uma religiosidade, um pensamento, uma literatura e uma arte musical que podem engendrar, por sua abundância, algo da ordem do excesso, da superexcitação. Claro que Nietzsche está aqui pensando em Wagner, em parte, não só, mas em parte. Então podemos nos perguntar se os nossos pensamentos, a nossa religião, os nossos escritores, neste caso Lionel Shriver, contribuem para um excesso neurótico, para uma excitação excessiva, fazer apelo tal às nossas forças nervosas que afinal essas forças se debilitam. Então, em vez de ser revigorante, a música, a religião, o pensamento que é opressor, que é um fardo que pesa sobre os nossos ombros. Nós não conseguimos mais responder a isso. Então, um pouco de ceticismo ajuda. Então, a ciência tem a ver com o ceticismo.
Isto é muito curioso. No momento de idolatria da ciência, se esquece que a ciência contém nela um aspecto que não pode ser erradicado, que é cético. E o pensamento também. A questão da cultura será retomada por Nietzsche, que é sempre um problema no qual ele está pensando desde o nascimento da tragédia até antes, até o fim, no Anticristo. Será retomado na segunda parte de Coisas Humanas, Demasiado Humanas, e retomaremos mais tarde esse parágrafo quando ele fala do transplante espiritual e físico como remédio, no parágrafo 188 do Andarilho e a sua sombra. Então, um dos desafios em que estamos é, pelo espírito científico, encontrar uma certa frieza, um certo ceticismo como remédios a uma cultura que se tornou um peso para nós. O Jackson não conseguiu isso. O Shepard talvez tenha conseguido se libertar, talvez tenha conseguido dizer não sem autodestruir-se. A grande libertação, esse esforço de saúde pode ser autodestrutivo, como se vê no prólogo a esta obra. Então vemos que há um esforço de saúde constante em Nietzsche, e ele está sempre muito atento às obras que nos debilitam. Eu creio que quanto mais leio Lionel Shriver, mais penso que esta autora tem algo do Nietzscheano, no sentido em que, mesmo tratando de coisas tão tremendas quanto a doença mortal como o câncer e a morte, ela não sucumbe à decadência, para falar como Nietzsche. Não é uma literatura romântica, embora no seu protestantismo norte-americano possa ter aspectos que nos fazem lembrar o que Nietzsche critica. Nietzsche pergunta-se então, neste livro, logo de entrada, nas primeiras páginas, se alguém sabe o que é hoje a solidão. Os personagens deste romance, fechados nos seus mundos e ao mesmo tempo é um romance de família, talvez saibam o que é a solidão. O Nietzsche talvez achasse que não. Então esse esforço de saúde, através do espírito da ciência, encontra um dos seus sinais na entrega à aventura. Aquela que pode ainda aventurar-se, talvez traga agarrada à sua pele o selo da saúde. A marca da saúde são as forças plásticas. Ser capaz de modelar, remodelar as nossas vidas. Há um excesso de forças plásticas que é o sinal da grande saúde para Nietzsche. Então temos por um lado a frieza, o ceticismo que ele associa ao espírito científico. Por outro lado temos qualquer coisa que é da ordem da criatividade, do poder inventar, reinventar a vida. Uma autora que não é propriamente nietzschiana, antes pelo contrário, muito desconfiada em relação a Nietzsche, que é Simone Weil, ou
Weil, como os franceses dizem. Ela escreveu em francês. A Simone Weil, que talvez não gostasse de ter afinidades com Nietzsche, mas há sempre coisas engraçadas no mundo do espírito, na vida da mente. A Simone Weil diz que a grandeza do homem está em inventar-se, reinventar-se, em conseguir recriar a sua própria vida. Então há aqui um bizarro ponto de encontro com Nietzsche. A grandeza dos seres humanos, para a Simone Weil, porventura também para Nietzsche, está em conseguir reinventar a própria vida, recriar as nossas existências. Para o Canetti, o Elias Canetti, o dom dos dons dos seres humanos, dado através, na verdade, de imitação dos animais, tem uma antropologia muito profunda, é a metamorfose, a capacidade de transformação. O dom mais elevado, a faculdade mais elevada para os seres humanos, segundo Elias Canetti, é a metamorfose, a capacidade de transformar-se. Então vemos que talvez a doença seja uma debilitação da metamorfose, isto é, uma fraqueza em relação à transformação. O não ser mais capaz de mudar, não ser capaz de deslocar o ponto de vista, de ver as coisas de outro modo, não ser capaz de mover-se, literalmente, fisicamente ou pela imaginação. Imaginar outras vidas. Muitas auroras há ainda por nascer. Então, o sinal da saúde para Nietzsche é o poder viver por experiência. Ou seja, há aqui um ensaísmo, há uma tentativa. Poder viver por ensaio, poder viver por tentativa, poder dar-se à aventura. Aquele ou aquela que nunca mais se aventuram, de algum modo já estão moribundos, sonâmbulos, pensando que estão acordados. Há um ensaísmo que não se estabiliza, há uma vida por experimento, por experimentação. Vemos aqui, claro, que o Robert Musil era leitor de Nietzsche. Então, no prólogo, a primeira parte de humano, demasiado humano, como se traduz, mas que deveria se traduzir por negócios humanos, assuntos humanos. O Nietzsche faz uma diferença entre o espírito livre, aquele que não se libertou ainda, e diz que o espírito livre, ao espírito livre, dizem respeito coisas que não mais o preocupam. Não mais se preocupar, não mais se desassossegar, não mais se inquietar. Então, talvez a saúde implique ao mesmo tempo não estar quieto, mas não estar tampouco, não ser tiranizado pela inquietação. Há uma certa serenidade, ou talvez seja melhor dizer uma jovialidade, que não é estritamente estoica, embora aqui haja elementos que poderiam fazer pensar numa herança nietzschiana do pensamento, talvez estoico, não sei. Então, trata-se de conseguir não se ocupar de coisas que não nos concernem. A doença será então ocupar-se de coisas que não nos dizem respeito. Quem está doente ocupa-se de coisas que não lhe dizem respeito e não só se ocupa, como se preocupa e se deixa preocupar, se deixa inquietar. Então há uma inquietação que é uma doença, mas ao mesmo tempo há uma quietação, uma quietude, que também é um sinal de fraqueza. Então é este equilíbrio difícil entre uma inquietação, que é um sinal de agitação mental, física, fisiológica, que é um degenerar, e uma inquietação que é da ordem do pôr-se em movimento, ter iniciativas como vigor.
não sei se sempre dá para distinguir. Poderíamos pensar até no Evangelho de Mateus, não se preocupar com as coisas de amanhã, as coisas da manhã já terão o seu próprio mal, o seu dispersar-se, o seu fragmentar-se. No parágrafo 251, Nietzsche fala de cultura superior. E hoje, uma cultura superior, hoje no século XIX, mas talvez também mais agudamente ainda no século XXI, essa cultura superior deveria proporcionar ao ser humano uma espécie de cérebro duplo. Nietzsche utiliza esta imagem que pode fazer pensar naquilo que no século XX veio a chamar-se de duas culturas, uma cultura mais técnica e uma cultura mais humanística. E o Nietzsche usa a imagem de um cérebro duplo, de uma dupla câmera cerebral, de ter duas câmeras cerebrais. E isto é uma exigência de saúde para o Nietzsche. Então, uma câmera cerebral, digamos, uma percepção para as coisas científicas e uma percepção para aquilo que não é ciência. Então, a nossa saúde tem a ver com ser capaz de distinguir entre ciência e não ciência. Com o jornalismo de hoje e a situação pandêmica em que os médicos aparecem tanto na televisão, nós talvez já não saibamos muito bem distinguir o que é uma prescrição médica legítima, o que é um conselho moral que não tem autoridade enquanto ciência, porque não é daí que vem a autoridade da moralidade. Então, a exigência da saúde para o Nietzsche neste aforismo é uma exigência de distinção, de discernimento, de faculdade de julgar, utilizando esta imagem do cérebro com duas câmaras. E se assim não for, Nietzsche está preocupado com alguma coisa, na época dele já se via, e é um prenúncio, um anúncio que talvez hoje cada vez se torne mais patente. Essa indistinção talvez engendre qualquer coisa assim, uma ciência que não é mais jovial, que não é mais alegre. Uma ciência que não é mais alegre, que não mais nos dá alegrias, talvez implique que não mais haverá ciência. Este não mais haver ciência, para o Nietzsche, pode ser uma barbárie, pode ser um voltar a cair na barbárie e um desmoronar das ciências. Uma ciência que não engendre alegria, uma gaia ciência, talvez contenha em si a sua ruína. E Nietzsche nos lembra de uma coisa que nós nos esquecemos sempre, que tem a ver com o artístico como diferente do estético. Nós sentimos prazer em agir, o ser humano sente prazer em agir, em fazer coisas, tanto no sentido de fabricação quanto de ação. E a ciência dá prazer, a ciência dá satisfação a quem a pratica. Ela não dá gozo a quem simplesmente está sujeito, submetido, acata os seus resultados. Nós hoje, digo a população em geral, se não aderir à ciência, parece que é herético, parece que somos heréticos se não aderirmos à ciência, não é? E seremos queimados como bruxas. Então a ciência se tornou uma fé. Mas isso dá prazer a quem faz. Quem está simplesmente submetido, talvez não possa sentir o mesmo gozo. Então é uma preocupação que já vem de Nietzsche,
nunca mais deixou a cultura ocidental, cada vez mais científica, mas que o artístico, o elemento criativo na ciência, não é a mesma coisa que o elemento estético nesse sentido. O receber, o ser afetado. Nós não queremos só ser afetados, queremos agir, atuar. E a nossa frustração está em não poder criar, não poder produzir, fabricar, agir, sair de casa. Então a ciência proporciona para o Nietzsche, já no século XIX, cada vez menos alegria. E ela nos subtrai a alegria, nos tira jovialidade. Este é um problema que os personagens neste romance explicitam, até verbalizam por vezes. Não dizem ciência, mas às vezes falam do mundo técnico, como por exemplo no caso da informática, dos computadores, que são incompreensíveis. Nós não conseguimos compreender o que está por trás. Sabemos utilizar sem saber o que é que estamos fazendo. E isso não engendra necessariamente saúde. No parágrafo 286, ainda sempre na primeira parte do Coisas Humanas, mais conhecido como Humano Demasiado Humano, Nietzsche, nesse parágrafo 286, diz qualquer coisa que merece muito a nossa meditação, que é, ao falar de opinião e de saúde, ele fala da opinião própria e faz uma analogia com a saúde própria, a de cada um. Então, ele vai até o ponto de individualizar tanto, de singularizar tanto a opinião que tem que ser própria e a saúde que tem que ser própria, que chega a descartar a possibilidade de haver para a saúde um conceito geral, uma validade universal. Esta provocação é muito profunda, muito perigosa. Nietzsche está sempre navegando em águas agitadas, em redemoinhos, em areias que podem nos atolar e nos sugar. Este pensamento deste parágrafo pode nos fazer pensar na situação atual, pandêmica, neste sentido. O que seria uma saúde pública e não singular? O que pode ser, o que pode significar uma validade geral de um medicamento? Como é que, se a ciência contém um elemento cético, é hipotético-probabilístico, a ciência moderna é hipotético-probabilística, como é que então pode haver uma validade universal para um remédio, uma vacina, um medicamento, uma prescrição, um conselho? Talvez nós nos esqueçamos disso. Talvez não possa haver uma vacina universal porque os corpos não são completamente iguais, sendo humanos. Então, aqui a dificuldade em que estamos é até que ponto é que estamos preparados ou quais as consequências disso. Estamos dispostos a pôr de lado a generalidade, a descartar a universalidade. Mas, então, e o que acontece se, no outro ponto extremo, não nos preocuparmos com a singularidade de cada um? Será que há remédios universais para os nossos males? Não sei.
Com a liberdade de opinião, acontece o mesmo que com a saúde. Ambas são individuais. Não se pode criar, não se pode forjar um conceito com validade universal para nenhuma delas. O que um indivíduo necessita para sua saúde é para o outro motivo de doença. Vários caminhos, vários meios para a liberdade de espírito seriam para naturezas superiores, seriam caminhos de liberdade para umas certas naturezas e serão caminhos, meios de servidão para outras naturezas. Então, Nietzsche nos lembra que aquilo que para um pode ser um caminho que o leve a libertar-se, para outro é um caminho que o agrilhoa, que o lança numa masmorra. Então, talvez tenhamos que ter cuidado com as prescrições gerais para a população, com esta massificação dos tratamentos. Talvez a vacina, neste caso da pandemia atual, não seja para crianças e adolescentes, por exemplo. Talvez as crianças e adolescentes não tenham que pôr em risco a sua própria saúde em nome de salvar os velhos, talvez. Isto é muito discutível, mas as coisas estão muito confusas e a leitura de Lionel Shriver e de Nietzsche pode nos ajudar a tentar, pelo menos, a formular melhor os problemas. Não sei se a encontrar soluções, não sei se tanto, mas pelo menos a conseguir formular melhor os problemas. O pensamento pode não conseguir dizer sim a alguma coisa, mas pode conseguir encontrar os aspectos menos sólidos, os alicerces mais bambus dos nossos edifícios. No romance, por exemplo, o médico propõe um remédio para o câncer que funcionou para um tipo de câncer como modo experimental para que funcione no câncer específico que a Glenys tem. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Então há um aspecto experimental, ou até de aventura, para não dizer de crueza e crueldade, no desenvolvimento, na pesquisa científica, neste caso médica. Então, a doença pode aparecer aos olhos do Nietzsche, também neste romance, como uma possibilidade de aprender. Será que a doença nos ensina? Será que a doença é fonte de saber? Para o Nietzsche, esta oscilação entre doença, convalescença, saúde, doença, convalescença, saúde, estas doses de convalescença para o doente, por exemplo, no prólogo, na sexta sessão do prólogo, ele fala de um aprendizado, de uma aprendizagem do perspectivismo. Esta alternância saúde e doença, passando pela convalescência e o adoecimento, podem ser uma possibilidade de encontrar perspectivas, de multiplicar os pontos de vista, de forjar ou aceitar modos de ver que de outro modo não poderíamos, aos quais de outro modo não poderíamos ter acesso. Então talvez haja na doença algo como
pôr-se a si mesmo no lugar do outro, ou um ser-se posto em si mesmo como um outro, ou talvez haja qualquer coisa como ser-se posto no lugar do outro em si mesmo, qualquer coisa assim como o Fernando Pessoa tem um verbo que não é utilizado de forma reflexiva, ainda por cima, um outrar-se. A doença então seria uma potência, uma possibilidade para outrar-se, para se outrar, para de algum modo um jogo de máscaras em que talvez por trás não haja rosto nenhum, talvez só haja persona, não haja rosto por trás. No parágrafo 4 do prólogo, então há qualquer coisa na saúde que implica uma disciplina do coração, que implica um autodomínio, além dessa experimentação, dessa aventura. E para o Nietzsche há então uma saúde que não pode pôr de lado a doença. Há uma saúde que não pode dispensar a doença como um acesso a modos de pensar que não são só diferentes, podem até ser opostos, podem até ser contraditórios. Então há um adoecer que é um instrumento para o saber. Mas isto pede um longo recobro. Isto exige uma longa aprendizagem, isto pede uma demora, poder demorar-se no estado de convalescença. E é aqui que está talvez uma incomensurabilidade em relação à situação da doença da Glenis, contrariamente à Flicka, que está doente cronicamente em muitos anos, desde o nascimento até a morte. A Glenis tem um câncer fulgurante, em que a expectativa de sobrevivência é mais ou menos de 1 ano entre o diagnóstico e a morte. O Nietzsche está falando do que o Nietzsche está falando, talvez peça uma vida longa. Esse recobro da saúde pede uma vida longa, pede que vivamos muitos anos, mas nem todos têm esse tempo. Quando a doença é terminal e fulgurante, o que é que se aprende? Talvez só se desaprenda, não sei. Então, para o Nietzsche, a convalescença é um voltar a aproximar-se da vida, uma reaproximação da vida. O Hermann Broch, que também era leitor de Nietzsche, fala de um recuperar a realidade da vida quando a vida se transformou em algo assim como um sonho. Há uma experiência platônica de devolução da realidade da vida quando a vida foi subsumida na sua estranheza. E isso também pede uma vida longa. Confrontar aquilo que era familiar se tornou estranho, almejando a poder devolver a si próprio alguma familiaridade com este mundo, que era talvez belo e familiar, como Freud diz nas reflexões sobre a guerra, e que agora nos é estranho. Então, para o Nietzsche, a saúde tem a ver com o contato com a vida. É como se víssemos as coisas pela primeira vez. É um estar perto daquilo que já estava perto, mas estava longe. É um ver pela primeira vez as coisas aqui próximas de nós. O Goethe pergunta o que é o mais difícil. E ele responde que é ver com os nossos olhos aquilo que está diante dos nossos olhos. Nietzsche era leitor de Goethe, deveria conhecer isto. Então, tem a ver com essa dificuldade de estar aqui onde estamos, com essa dificuldade do presente.
de encarar as coisas aqui, de poder aceitá-las, aceitar a vida, talvez seja o esforço de saúde mais difícil. Talvez isso implique aceitar a morte, coisa com a qual o Elias Canetti nunca estaria de acordo. Então, há um esforço de conquista do presente, que é um esforço de saúde, mas como vimos, o remédio talvez não possa ser universal. Então, estar aqui onde estamos, ver com os nossos olhos o que está diante dos nossos olhos, talvez não seja um tratamento para todas as almas, talvez não seja um tratamento para todas as doenças. Algumas pessoas talvez não possam viver no presente, talvez não consigam. Talvez isso para elas signifique enfraquecimento e morte. Então, o Nietzsche vai dizer que os convalescentes são aqueles que de novo voltam para a vida e que são os animais mais agradecidos do mundo. Então há uma descoberta de como é bom não ficar em casa. O Guido Ceronetti sabia alguma coisa acerca disto, lendo a tradição budista e a tradição psiquiátrica ocidental. O Guido Ceronetti vai dizer que a casa é propícia à loucura, a casa é favorável a um enlouquecimento. Poderíamos dizer que a casa é favorável à doença, que um dos nossos piores inimigos é a cadeira, a cama, o quarto. Educação, etimologicamente, é conduzir para fora, levar para a exterioridade. Ensimismar-se, então, é doentio. Privado é patológico. No parágrafo 289, o Nietzsche fala do valor da doença, o que faz ressoar as palavras do prólogo, que ressoam ao longo do livro todo, que ressoam ao longo do Guia à Ciência, mas no parágrafo 289, no seu encontro, aqui, ele diz o seguinte, cito: o homem que jaz doente na cama talvez se aperceba de que, em geral, está doente por causa de seu trabalho, por causa de seus negócios, por causa de sua sociedade. E que é devido às coisas, e é devido a essas coisas que ele perdeu a faculdade de meditar sobre si mesmo. Ele obtém esta sabedoria, da reflexão sobre si mesmo, a partir do ócio, ao qual sua doença o obriga. Então, estas palavras de Nietzsche, 289 de Coisas Humanas, deixam ver que a doença obriga ao ócio. Mas então, e os doentes que não querem descansar? Ou então aqueles que, estando enfermos, não querem parar? Pode-se então estar doente devido ao nosso ofício, ao nosso trabalho, e também devido aos negócios. Nas línguas latinas se escuta muito bem que o negócio é a negação do ócio. Quem defende os negócios não pode defender os ócios. Então, há uma capacidade de reflexão sobre si mesmo
que é perdida nesta agitação da vida que não conhece pausa, que não conhece intervalo, que não pode ter um tempo livre, aquilo que podemos chamar ócio. Hoje o ócio é distração, entretenimento, diversão. O ócio hoje não é concentração, não é aceitar que estamos doentes. O homem talvez se aperceba disso quando jaz doente. Só que às vezes é tarde demais. O tempo oportuno de parar, parou. Já passou. Então há que parar antes de não poder mais meditar sobre si mesmo. A Glennis talvez não queira meditar sobre ela mesma, mas numa agonia final, num impulso de forças plásticas finais, ela quer voltar à obra, quer voltar à sua fabricação artesanal artística. Alguns personagens, às vezes, não são capazes de ficar sem fazer nada. Há uma incapacidade de ócio, uma incapacidade de ficar quieto, de ficar tranquilo, de não se distrair e de não usar o ofício, de não usar o trabalho como um escape, como uma escapatória para se fingir que através do trabalho se dá sentido à vida. No capítulo 10 de Tempo é Dinheiro, o Shep e a Glenn estão falando e o Shepard diz qualquer coisa, diz assim: do que eu gostaria de me afastar? É uma pergunta. E ele responde: da complexidade, da angústia, da sensação que tive durante a vida inteira de que a qualquer momento haverá alguma coisa que eu estou esquecendo, um detalhe, uma tarefa, algo que eu deveria estar fazendo ou deveria já ter feito. Essa sensação irritante com que eu acordo, com que eu passo o dia inteiro e com que eu vou dormir. Quando eu era pequeno, criança, eu tinha o hábito de chegar da escola nas tardes de sexta-feira e fazer imediatamente o dever de casa. Assim, na manhã de sábado, eu acordava com aquela sensação maravilhosa, uma sensação livre e franca de alívio, e possibilidade e calma, a sensação de não haver nada que eu tivesse que fazer. Aquelas manhãs de sábado eram um gosto de verdadeira liberdade que raras vezes experimentei como adulto. Nunca acordei em Elmsford, onde eles viviam, com a sensação de ter feito o dever de casa. Este personagem quer parar, quer um intervalo, quer descansar. Às vezes, um querer descansar é um sinal de decadência, não temos mais forças para continuar, mas talvez às vezes seja um recobrar saúde para voltar a inventar a vida. A imagem do Shepard, então uma imagem que vem da infância e que ele projeta no seu futuro ao querer ir para a África e saltar para fora desta civilização agitada, produtivista, capitalista, técnico-científica, em que não há descanso, não há sábado. Curioso que aqui seja um sábado. Parece que o nosso corpo, o nosso coração anseia por um sábado. Queremos parar no sábado, como na tradição judaica. Que se não houver esse sábado, a semana perde o sentido. Os dias são todos iguais.
capitalismo como religião é esse tempo que não conhece sábado, não conhece sentar-se em redor da mesa, o tempo do estudo, da devoção a tudo que não seja produtivista. Daí que na tradição judaica não se possa fazer nada que pareça trabalho no sábado, por exemplo. Um pouco mais à frente, no romance, esta questão reaparece, ainda no mesmo, não, no capítulo seguinte, no capítulo 11, o Shep está olhando para a esposa dele, ela está dormindo. Ele ficou vigiando uma meia hora e ouvindo a respiração da mulher. Ouviu a sua respiração entrecortada, uma vez por outra descansando a mão no braço atrofiado do pai. Foi uma breve sensação do simples existir que ele tanto havia cobiçado para a outra vida. Aquilo que Glennis chamava de não fazer nada. O cheirar e ouvir e ver e notar pequenas coisas da pura presença animal no mundo. Certamente constituía uma espécie de atividade, mas do tipo mais importante. Eu falei da mulher, mas aqui era o pai. Eu me enganei. Era o pai, não era a mulher. Então, essa simples existir que ele havia cobiçado, que talvez esteja muito próximo da nossa pura animalidade, que no homem é sempre impura, e que é uma espécie de atividade. O Catão, o velho, Hannah Arendt o cita, é uma brincadeira que nunca está tão ativo como quando não faz nada. E nunca está menos sozinho que quando está consigo próprio. Então, querer não fazer nada é um anseio que não é um anseio de inatividade necessariamente, uma espécie de atividade, talvez do tipo mais importante. Aqui o Shep tem uma intuição profunda que se não fazer nada é ainda um fazer qualquer coisa, a que nós poderíamos chamar, talvez, meramente existir, embora a mera vida não seja uma vida propriamente humana, e que é ao mesmo tempo mais importante. E aqui ele diz cheirar, ver, ouvir, notar pequenas coisas. No início do capítulo 13, esta questão volta a ser tocada. Havia convidados que estavam atrasados. Os convidados estavam atrasados. Todos os itens da lista tinham sido ticados. Não havia nada para a Shep fazer. Reconhecendo um certo mérito no ceticismo de sua mulher sobre a outra vida, idilicamente ociosa, a falta do que fazer era a única coisa que ele não conseguia suportar nos últimos tempos. No momento dado, deixamos de suportar não fazer nada. Estamos tão viciados na agitação que não conseguimos mais simplesmente não fazer nada. Ver, ouvir, cheirar, tocar, contemplar. As leituras pragmatistas de Nietzsche esquecem isto. Esquecem muitas coisas. Nosso esforço de luta contra o tempo, contra os golpes do presente.
no final do livro, no final do romance, em que se fala do trabalho físico pesado, que faz emagrecer, uma das obsessões da Lionel Shriver. Ele fala desse prazer do ócio ou do descanso que vem depois do trabalho. Dormir ligava-se a conversar, a pensar, a ver, a ser. Quanto a este último, ficar sem fazer absolutamente nada, vez por outra, sem sentir o menor tédio. Ligava-se aos banhos de chuveiro absurdamente demorados e a não ficar parado no trânsito na hora do rush. Ver, olhar, sentir, cheirar, pensar, conversar, simplesmente ser, existir. Tomar banhos longos, mas sem tédio. Então o ócio não é tédio. Não fazer nada aqui não pede distração. Aqui não fazer nada é uma forma de recolhimento, não é uma forma de tédio. Então acho que é uma chave para ler em que o Shepard critica um pouco diferentemente do Jackson a civilização ocidental. Para terminar por hoje, isto pode nos lembrar o parágrafo 285, acho. É, 285 do Coisas Humanas. O Nietzsche escreve. O título desta sessão é A Intranquilidade Moderna. Poderia ser o desassossego moderno, a inquietação moderna, as nossas vidas modernas e hoje contemporâneas. A intranquilidade moderna. Parágrafo 285. Nietzsche escreve assim: à medida que andamos para o Ocidente, se torna cada vez maior a agitação moderna, de modo que, no conjunto, os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como abelhas, como vespas em voo. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer seus frutos. É como se as estações do ano se seguissem com demasiada rapidez. Por falta de tranquilidade, nossa civilização se transforma numa nova barbárie. Em nenhum outro tempo, os ativos, isto é, os intranquilos, os agitados, valeram tanto. Logo, entre as correções das quais que necessitamos fazer no caráter da humanidade, está o fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Mas, desde já, o indivíduo que é tranquilo e constante, de cabeça e de coração, tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento, mas uma virtude de utilidade geral, e que ao preservar essa virtude está até mesmo realizando uma tarefa superior. Talvez seja pregar no deserto, mas estas palavras de Nietzsche podem ajudar a ler a psicologia destes personagens e não só, do nosso mundo agitado contemporâneo. Creio que já são indicações, talvez esperemos frutíferas. Podemos ficar por aqui hoje.
para uma leitura cruzada entre Nietzsche e Coisas Humanas, a primeira parte.